E aí galera do Forte Cerrado, sejam todos bem-vindos aqui ao circuito do Areal, que é um trecho nosso aqui do nosso XCO, que a gente recentemente abriu. Hoje, um dia muito especial, porque a gente convidou uma pessoa fantástica aqui para estar conosco. Eu acredito que o público de Formosa conheça muito bem a região e o Brasil inteiro também sabe quem é esse cara. É uma honra estar com esse cidadão aqui do meu lado, né? Mas antes eu queria fazer uma pergunta básica, assim. Muita gente já conhece ele pelo nome de Velton, mas eu quero saber quem é Wellington Aquino. Ô Leandro, beleza? Olha só, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, estar aqui com a galera do Forte Cerrados. Tá aqui no nosso habitat, né? Que é o nosso circuito aqui do Areal, que para mim não é circuito do Areal, para mim é Circuito Fortes do Cerrado. Esse aí é o meu nome de batismo aqui para esse circuito. Então, o Wellington Aquino. Cara, o Wellington Aquino, um camarada, filho de um retirante nordestino, né, que saiu do Ceará e veio para a construção de Brasília, né, casou com a mineira e no final da década de 60 aí nasceu esse cara aqui, o Wellington César de Aquino, né, professor, pai de família, um cara que ama a vida, ama a educação, ama o próximo. Então ele está aqui nesse cara, ama o esporte, tá certo? Então verdade. O Hélio está aqui nesse cara humilde, né, que gosta de ajudar as pessoas e gosta de viver a vida intensamente. Esse Wellington Aquino é uma pessoa que todo mundo que conhece gosta, ama, porque a gente está sempre junto aí. Ele é aquela pessoa que, se você precisar, você pode contar, ele vai estar do seu lado, vai te instruir, vai não só te instruir, ele vai te ajudar, ele vai te levar pelo caminho mais correto. Ele é Velton, né, da maneira que nós o conhecemos, ele é uma referência, a lenda aqui, principalmente quando se fala em qualidade de vida, esporte. Como ele falou, né, professor de educação física, então isso já diz muito. E nessa questão esportiva, como é que você começou no esporte, assim? Como é que foi o seu início como atleta? Ô Leandro, eu sempre fui muito ativo, né? Desde pequeno sempre fui muito peralta, muito ativo. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o esporte foi num velocípede. Eu tinha um velocípede lá que eu ganhei da minha mãe e eu não andava normalzinho com ele não. Enquanto o pessoal estava andando normal, eu estava descendo, né, descendo os morrinhos, né? Tudo normal. Tudo normal. Então eu acho que daí pra cá, essa coisa de adrenalina, de viver o esporte de todas as formas e todos os esportes, né, que são vários. Então eu acredito que começou mais ou menos nessa época, em torno de 6, 7 anos aí, eu já estava... 6, 7 anos de idade, você já sentia que era pro lado do esporte. Era o caminho, eu sentia que era a minha vida era através do esporte. Não era no terno, né? Não era com terno e gravata. Não, era dentro do esporte. Ainda bem, porque é referência, né? E assim, você falou que começou ali com seu velocípede e tal, gosta de adrenalina, mas vamos lá. Essa é uma pergunta difícil. Vamos tentar listar aqui. Acho que o vídeo vai ficar longo, mas quais esportes você já praticou, assim? Então, Leandro, eu já vivenciei assim e vivencio até hoje, né? Não é que vivenciei. Eu vivenciei até hoje vários esportes. Dentre eles, na parte de luta, como eu sou um mestre no judô, então eu sou professor de judô
né? Já fiz MMA, karatê, capoeira, né? Na parte de lutas. E aí vem na parte de esporte radical, aí vem skate, surf, voo livre, quilômetro de arrancada, cavalo de pau de carro. Caraca. Entendeu? Patins online, bicicross, motocross, rapel, corrida de aventura, escalada. Eu acho que eu devo ter esquecido aí mais uns 10 ainda, sabe? Eu acho que a pergunta certa, a gente estava conversando antes, eu acho que a pergunta certa é qual esporte você não praticou, né? Porque Pois é. tudo que dá para fazer, acho que na região ou não, você já tentou um pouquinho e curte, né? Mas assim, desses esportes todos, porque dá para perceber que sua vida é bem agitada. Mas assim, quais são aqueles que você mais se destacou, aqueles que você mais sentiu aquela pegada mais forte mesmo? Assim, eu vou falar em esporte que eu me destaquei, eu vou falar em esporte que eu competi. Uhum. Eu acho que fica mais fácil pra gente direcionar a pergunta. Então, assim, eu comecei competindo no bicicross. Eu comecei no bicicross e, paralelamente ao bicicross, o judô. Uhum. Então, eu era competidor do judô e do bicicross, né? Então, no bicicross eu comecei em 1978. Eu comecei a andar no bicicross, né? Na década de 80, final da década de 80, eu já estava competindo. Já estava indo no Campeonato Brasileiro de Bicicross, São Paulo, em Paulínia, né? Então, eu já tive essa experiência, né? Eu comecei no bicicross, que na época, aqui em Brasília, nós, né, juntava a galera e a gente fazia o nosso circuito. Mas eu comecei a correr mesmo, foi em Brasília. Na época, tinha uma pista de bicicross na 410 Sul, 410-11, né? Ali em frente à loja Casa do Ciclismo, em Brasília. Né? E dali, né, em diante eu fui aprimorando, porque na época era muito difícil, né, a gente ter acesso a equipamento, porque na época falta de recurso e até mesmo o Brasil não tinha essa abertura nesse mercado aberto para você conseguir as peças importadas, né, que eram os melhores equipamentos, como tem hoje. Hoje está mais fácil. Então aí eu competi no judô também, eu cheguei a ir em alguns campeonatos brasileiros de judô e atualmente no mountain bike, né? Que é a minha modalidade, que eu já estou competindo há quase 20 temporadas. Nossa, né? De competição aí no mountain bike. E assim, são esportes todos que demandam bastante e dá pra ver que você tem uma certa vocação pro lado da bike, então. Você gosta de bike. Eu parti pro lado das duas rodas. Né? Duas rodas, né? Porque tem motocross também. Por causa do motocross. Então, quer dizer, o bicicross, ele me deu muita base, né? Pra mim andar de moto, né? E pra mim andar no cross country, né? Que é uma modalidade mais técnica do mountain bike. Né? Então o bicicross, ele me deu muito essa base aí para mim. E o bom é que essa base ajuda muito hoje, né? Até na hora de construir pistas, você sempre dá um toque, né? Ali, pode fazer isso, uma rampa, assim, uma recepção. Esse conhecimento todo adquirido ao longo do tempo, você usa na prática, nos ajudando, e isso é uma coisa muito bacana, né? Sim, é porque a pista hoje de cross country é uma pista que ela tem muitos obstáculos naturais e artificiais, né? E você tem que fazer um obstáculo de uma forma que ele não vai te trazer risco, né? Ele vai te trazer uma dificuldade, mas não risco. Entendeu? E essa dificuldade com o treinamento você consegue superar. Entendi. Ok? É o diferencial, né? Sim. Então, você falou que começou a praticar lá nos anos 70, você falou da dificuldade, mas além dessa dificuldade contra peça e tal, como era praticar esporte naquela época, assim? Ô Leandro, minha vida no esporte nunca foi fácil, sempre foi de muita luta,
porque a gente não tinha, eu nunca tive muito recurso financeiro, né? Porque meus pais já de uma linha mais antiga, então ele não tinha essa visão, né, de investir no esporte, igual hoje eu tenho uma visão de querer investir na carreira do meu filho se ele quiser seguir no esporte. Meus pais não tinham essa visão, era trabalho e estudo. Esse negócio de esporte era segundo plano, né? Mas eu ainda assim era muito teimoso, por isso que eu ainda consegui superar essas dificuldades, mas nunca foi fácil, né? Eu lembro que eu ia competir em Brasília, a diferença de equipamento era muito grande. Minha, né, um atleta do interior com a galera da capital, né? Então a diferença era muito grande, mas mesmo assim a gente ainda dava trabalho. Dava trabalho. É claro, isso é uma coisa muito positiva, assim. Eu acho que o atleta tá aí para isso, né? O equipamento só facilita, mas tem que partir lá de dentro dele, né? Aquela motivação pessoal, aquela coisa de ir para frente, superar as diversidades. Isso, superação. Acho que o que torna o atleta um atleta de ponta ou não, a gente tem grandes exemplos aí, é justamente a superação. A gente aqui na cidade tem alguns atletas também que são amadores, não tem tanta estrutura, mas quando vão lá para fora dão trabalho, né? Você tem o Léo Soberano Fox, tem o Daniel Ferreira, né? A gente tem vários atletas aqui na cidade que saem e mostram mesmo a cara. Isso eu acho uma coisa boa do esporte, né? Tipo... A gente que mora aqui no interior, a gente tem muita dificuldade com relação a treinamento, com relação a estrutura, com relação a tudo. Mas o nosso diferencial é realmente essa garra, essa vontade de chegar lá e não querer ser o melhor, mas dar o melhor de si. Né? Esse eu acho que é o mais importante. Muito bom. Velto, essas primeiras perguntas foram mais para a gente saber a sua base, as suas raízes. Então, vamos dar um tempo. Então, galera, a gente vai agora dividir esse vídeo para ele não ficar muito longo, porque esse cara aqui é uma enciclopédia, tem muita história. E a gente vai ali para um outro lugar agora, um lugar especial para o Velton. E não deixem de curtir o nosso canal, curtir esse vídeo, se inscrever, beleza? Porque a gente vai ter mais história ainda para contar. Então, fiquem ligados. Até mais. Valeu, galera.